Senhoras e senhores, meus queridos amigos, vamos lá. Dando continuidade aqui às nossas gravações neste sábado, véspera de avaliação. Eu confesso a vocês, tá, turminha, que eu tive uma baita dificuldade para conseguir fazer essas gravações, tá? Eu comecei com vídeos mais longos, mais conceituais, mas assim, eu me dei conta de que o melhor é fazer vídeos curtos. Estamos às vésperas da avaliação. Será uma avaliação bastante acessível, mas eu acho que o que mais importa aqui é dar um direcionamento bem objetivo para vocês, tá? Para suas leituras e estudos, para que vocês possam ter um bom desempenho na avaliação, tá bom? Feitos esses esclarecimentos, vamos lá. Ao todo, serão mais 4 vídeos, tá? Bem curtos, todos agora referentes a esclarecimentos sobre as questões de múltipla escolha, tá bom? Então vamos lá. Nas questões de múltipla escolha, eu estou cobrando de vocês respostas sobre pensamentos de alguns filósofos que marcaram algumas épocas da história da filosofia do direito. Mas eu utilizei o seguinte critério: para não cobrar diretamente as obras e pensamento desses filósofos, eu resolvi adotar o critério dos valores que nós abordamos em sala de aula, ainda que sinteticamente. Nós vimos que na Idade Antiga, que foi marcada pelo pensamento filosófico, principalmente de Platão e Aristóteles, e aquela época, a concepção da ideia de direito diretamente associada e relacionada com os valores de justiça, igualdade e equidade, e mais adiante, na Idade Moderna e agora Idade Contemporânea, a concepção de direito diretamente associada, além desses valores que vêm da Idade Antiga, acrescentando outros valores como dignidade, liberdade do ser humano, tá? Então, sendo esse o critério para a escolha das questões de múltipla escolha, que estão no formato do exame de ordem da OAB, tá? Que eu achei mais interessante fazer isso, com alguns ajustes pontuais, claro. Mas vamos lá, ao que nos interessa. Nós vamos começar aqui essa série de 4 vídeos bem curtos, bem direcionados, com esclarecimentos sobre o que eu estou cobrando de vocês nas questões de múltipla escolha da seguinte maneira. Na Idade Antiga, meus queridos amigos, como já lhes disse, nós temos marcadamente o pensamento filosófico de Platão, na sua obra de filosofia política A República, em que Platão traz a concepção da ideia de direito como sendo um instrumento e uma exigência para se alcançar e para se realizar justiça social. E lembrando, para Platão, justiça que traduz o atributo do ser humano de procurar ser justo e correto nas suas atitudes, nos seus hábitos em relação às demais pessoas em sociedade, tá? Então, portanto, a concepção de direito para Platão, na sua filosofia política, é de servir de instrumento e de exigência para se alcançar, para se realizar justiça, considerando justiça como sendo o que é justo, o que é devido, o que é correto do ser humano fazer em sociedade em relação às outras pessoas com quem convive. Dito isto, vamos agora brevemente passar para o que nos interessa, para a filosofia moral de Aristóteles, na sua obra Ética a Nicômaco. E na sua obra Ética a Nicômaco, que é uma obra de filosofia moral, nós temos que Aristóteles procura acrescentar à ideia e ao valor de justiça os conceitos e valores de igualdade e de equidade. Portanto, nós podemos dizer aqui que os pensamentos filosóficos de Platão e Aristóteles são complementares, tá? Para Aristóteles,
além da concepção de direito, para se alcançar e se realizar justiça social, é necessário acrescentar à concepção e ao valor de justiça os valores de igualdade e equidade. Então, portanto, para Aristóteles, na sua filosofia moral, os valores da igualdade e da equidade são componentes indispensáveis, portanto, requisitos indispensáveis além do direito para se alcançar e se realizar justiça na sociedade. Dito isto, meus queridos amigos, o pensamento filosófico de Aristóteles é marcado pela sua formulação filosófica sobre igualdade e sobre equidade. E, muito brevemente, eu vou direcionar vocês a isso. Nós temos que lembrar, bem atenção, tá? Isso é bem direcionado para avaliação. Nós temos que lembrar que quando qualquer autor faz referência ao pensamento filosófico de Aristóteles, necessariamente vai se abordar sobre os valores de igualdade e de equidade como sendo requisitos para a realização da justiça social. Sempre lembrem disso, tá? Porque essa é a marca do pensamento filosófico de Aristóteles. Porque a sua obra Ética Nicômaco é uma obra de filosofia moral. E nesta obra, por fim, Aristóteles nos apresenta duas perspectivas muito importantes de justiça associadas aos valores de igualdade e de equidade. A primeira concepção de justiça sob essa perspectiva, nós temos a chamada justiça distributiva, que leva em conta o valor social da igualdade. E para Aristóteles, portanto, essa justiça distributiva que nós conhecemos bem significa o seguinte: os bens, as honrarias e recursos que são produzidos e que são entregues às pessoas em sociedade devem ser entregues na medida e proporção, na exata medida e proporção, quando as pessoas se encontram na mesma condição de igualdade social. E nós conhecemos bem isso, tá? A nossa Constituição prega isso. Portanto, a nossa Constituição, o Código Civil, a nossa ordem constitucional prega que as pessoas devem ser tratadas na exata medida e proporção e igualdade quando se encontram na mesma condição de igualdade social. É assim que se vai realizar a justiça social. Então, é nessa perspectiva que o valor social da igualdade, assim aplicado, realiza justiça social. E agora, nós vamos passar, por fim, a segunda formulação ou perspectiva de justiça para Aristóteles, agora associada ao conceito e ao valor de equidade, e que nós conhecemos também muito bem, tá? Equidade significa oferecer, entregar os bens, recursos e honrarias produzidos pela sociedade, levando em conta a desproporcionalidade que pode existir, que existe naturalmente numa sociedade, em pessoas que se encontram em condições desiguais na sociedade. E nós encontramos isso, meus queridos amigos, com muita facilidade no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. É uma mera ilustração para vocês. Então, equidade, o conceito e valor de equidade significa tratar as pessoas na medida e proporção das suas desigualdades sociais. Perfeito? Para se conseguir alcançar e realizar verdadeira justiça social. Portanto, eu não posso tratar igualmente pessoas que se encontram em situação de desigualdade, portanto, desproporcionalidade social. Tá? Essa é a chamada justiça, que traduz equidade. E, por fim, nós temos a justiça
corretiva de Aristóteles, que nós conhecemos muito bem. Quando é que nós enxergamos justiça corretiva? A justiça corretiva é quando nós temos algum tipo de desequilíbrio nas relações sociais. Por exemplo, quando nós temos uma relação contratual em que uma das partes descumpre cláusulas contratuais, ou seja, quando nós temos o descumprimento de uma norma jurídica que se aplica a relações contratuais, nós passamos então a ter um desequilíbrio em relações sociais, e esse desequilíbrio vai ser restaurado, ou seja, a justiça social para o caso concreto será restaurada através da aplicação do direito positivo. E, além disso, uma outra possível ilustração muito recorrente para essa justiça corretiva nós temos quando, em situações de cometimento de infrações penais, de crimes, em que, evidentemente, quando um agente comete qualquer tipo de crime em relação a um terceiro, nós temos naturalmente um desequilíbrio na relação social. E aí caberá, no pensamento filosófico de Aristóteles, ao papel do Estado juiz promover a restauração do equilíbrio que havia na sociedade antes desse desequilíbrio social provocado por cometimento de crime ou de uma infração penal, tá bom? Então, eu acho que é isso que importava, bem direcionado para a avaliação de vocês, tá? Para não ficar aqui com maiores conceituações, até porque já é véspera de avaliação, essa semana foi bastante complicada, eu posso dar maiores esclarecimentos no ambiente próprio para isso, que vai ser a sala de aula, tá? Os canais estão abertos para dúvidas, vocês fiquem totalmente à vontade, tá? Desejo bons estudos a vocês e um fraterno abraço.